criança interior. Eu convido os meus guias, anjos e mestres e todos que possam me auxiliar na cura da minha criança interior, compartilhando suas energias de amor, cura e verdade. Eu me abro plenamente para receber suas vibrações positivas para mim agora. Eu permito e aceito e convido todos os meus eus e o meu ser sagrado para incorporar e irradiar a luz e amor, que estão agora sendo compartilhados comigo, de modo que possa tocar o meu ser e a minha alma profundamente. Assim, eu convido a minha criança interior para ser receptiva e absorver essa luz de amor e cura que fluem por meu intermédio agora. Querida criança, é hora de você se abrir para receber essas curas e se libertar de todo drama, horror, violência, miséria e escassez de tudo. Neste momento, que você se sinta merecedora de receber todo o amor, o valor a ser satisfeita em todas as suas necessidades. Minha amada criança interior, saiba que você é importante e pode libertar tudo que você não é mais necessário para vós. Receba todo o amor que você sempre almejou. Saiba que você é minha alegria, criatividade, a inocência, pureza e a minha força interior. Agradeço aos meus guias, anjos e mestres por essa ajuda. Amém. E está feito e está nas mãos da luz. Amém, né? Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pedro. Bom todos dia. Os ouvintes, né? Bom dia às meninas que estão lá de prontidão, né? De prontidão. Então, a Stephanie, que está no 913-16-2396. Então, você pode ligar para a Stephanie agora e ela vai te auxiliar dando as informações sobre os trabalhos que nós realizamos. Então, hoje, Marcos, você abriu com essa oração da criança interior. E o que a gente tem constatado é os problemas emocionais recorrentes no ser humano, os desequilíbrio emocional, está muito ligado com a criança interior. Que é a informação básica que fica registrada na gente, sim, né? Que é uma consciência, né? Então, tudo é questão de consciência, que nem fala as cartas de Cristo. Falando nas cartas de Cristo, ontem eu fiz a segunda live, né? E tá bem legal, assim, a gente está explicando ali a consciência dele que veio manifestar na atual realidade nossa, né? Que muita gente está esperando que ele volte em carne, mas ele voltou em consciência. Então, essa consciência infantil, ela vai registrar tudo aquilo que você vivencia. Então, imagine os dramas familiares. Então, tem pais que são dramáticos, né? Não, tem gente que gosta do drama, né? Que vive no drama, gosta no drama e se alimenta do drama. Sim, e aí cria aquele drama e a criança ela vai registrando aquilo, né? E depois, na vida adulta, ela vai manifestar aquilo na própria vida dela. Aquele drama que ela viveu, ela vai reproduzir. Normalmente ela tende a reproduzir esse padrão, né, que ela viveu na infância, né? Sim, você... Que é essa interiorização da infância, né? Por isso que fala criança interior, né? Por isso que a criança interior é 95% do nosso inconsciente, né? A gente acha que funciona mais com o inconsciente do que com o consciente. Então, assim, e como ajudar as pessoas, né, a libertar isso, porque é uma consciência que tem que ser curada. E nessa oração já fala, a gente tem que acolher essa criança interior nossa. E muitas pessoas perguntam, mas como que eu faço isso, né? Então, esta oração, se a pessoa criar um hábito de fazer ela diariamente, conversando com a própria criança,
ela pode seguir tudo que está aí na oração, mas ela pode criar também a forma de falar com a criança. E é engraçado você falar sobre isso, porque tem muitos adultos que se comportam como criança. Sim, porque... E às vezes você tem que falar com eles como você fala com uma criança. Não, e às vezes você vê, assim, a atitude daquela pessoa é como criança. Então, assim, já vi, presenciei pessoas velhas, né? Aí não tem idade. Agindo como um adolescente, sabe? Quando o adolescente faz as coisas escondidas da mãe, né? E você pega ali no flagra, né? Então, aí o comportamento é igualzinho de um adolescente, né? Aí vem o medo da repreensão. De ter sido descoberto, fazendo uma coisa que achou que estava sozinho. Né? Né? Então, eu falo, você vê isso em pessoas de qualquer idade, né? Então, não tem... eu presenciei uma mulher, que era uma senhora de mais de 50 anos, fazendo birra na frente de um banco. Uma vez para entrar, a porta de vidro barrou ela, acho que ela não conseguiu entrar, e aí ela começou a gritar com o pessoal do banco, só que ela começou a pisar no chão. Você já viu quando a criança fica fazendo as birras, a birra e pisando ali no chão? Ela fez exatamente a mesma coisa. Então, ali eu falei, é uma criança. É a criança. Não tem como, né? Porque naquele momento a criança interior dela se manifesta, né? E agora é adulta. Aí a frustração dela se manifestou lá, dando aqueles pulinhos na frente do banco, pisando no chão. Não, mas você vê a atitude a teimosia, né? Porque a teimosia é a birra da criança. Então, aquela pessoa, ela teima naquilo, mas é a criança dela birrenta, né? Que está ali manifestada. E como que a pessoa em casa, os nossos ouvintes, vão perceber que eles estão agindo com essa criança e não agindo como adultos? É só ver como era o comportamento dos pais, né? Nesse drama e ela repetindo, porque quem está repetindo é a criança. Então, ela vai repetindo. Então, olha para o comportamento do seu pai e da sua mãe. Então, olha os dramas que viveu ali, o horror, né? Porque muitas vezes a criança fica horrorizada de ver o pai bater na mãe, xingar. Violência, né? Violência. A mãe, às vezes, com aquela fúria, vem em cima da criança, dá uma surra, xinga. Então, a criança vai vendo aquele horror, né? A violência do espancamento, a frustração de não ser reconhecida, de não ser valorizada. Então, tudo isso está embutido, porque são as emoções reprimidas. E nós tendemos a absorver o comportamento emocional, que é o padrão emocional do pai e o padrão emocional da mãe. Então, está ali, registrado. Ali está a chavinha para a gente começar a mudar. E ela é tão inconsciente que você não percebe. Então, nas cartas de Cristo, tem ali na carta 1, ele explica isso. Que nós trazemos um esquema mental que ele é alimentado pelo padrão emocional do pai e da mãe. E aquilo, às vezes, se torna tão inconsciente que a gente faz e não percebe. Então, só quando você chama a atenção daquela pessoa, que aí ela para pensar, é mesmo, eu estou agindo que nem minha mãe, eu estou agindo que nem meu pai. É engraçado que nas consultas, às vezes, você fala isso, né? Sim. Fala assim, começa a falar, né, sobre o padrão emocional, né? Uhum. E nem no caso do mapa astral, a gente vai falando da lua, né? Da pessoa, e aí ela fala, nossa, não é que minha mãe era assim também? Então, por isso que os Ou dois... o pai, né? Dependendo do mapa, né? Mas é engraçado como a gente tende a repetir isso sem a gente perceber. Sim, porque está inconsciente. Então, você não tem consciência daquilo, porque é a mesma coisa. Você vai para uma guerra com 5 soldados para enfrentar 95. Então, a nossa consciência não dá conta de barrar
esse inconsciente. Então, quando você vê, ele já está automatizado no seu comportamento. Porque se pegar e analisar isso que a gente está falando, da criança interior, o comportamento de pai, de mãe, isso já vem dos ancestrais, né? Então, nós carregamos um registro acástico que ele registra todas as nossas existências aqui na Terra. E ali também está registrado os padrões dos ancestrais. Então, dentro desse registro acástico, também tem o comportamento dos ancestrais que nós herdamos. E ali você vai reproduzindo. Porque qual foi a ordem que foi dada aqui quando Deus criou a terra? Abençoou o homem, deu graças e disse, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, foi dado a nós o poder da multiplicação, que muitas pessoas não têm consciência disso. E a gente deveria usar essa multiplicação, porque muitos levam na coisa de ter filho, né? Não é? Tem muita religião que foca nisso, né? É, então isso são crenças, né? Então ele não está escrito lá, você vai crescer e multiplicar os filhos. Não, os filhos é natural. Então, juntar 2, vai se formar 3, né? Mas não é que ele mandou a multiplicação nesse sentido. Ele mandou que a gente multiplicasse as nossas virtudes. E uma das coisas que a gente, até depois a gente vai falar sobre esse assunto num outro programa, as virtudes cardeais. São 4, que todo ser humano deveria receber de berço, essa orientação. Mas a gente não toma, nem agora a gente não toma conhecimento. Então, o que são virtudes cardeais? Vem lá de Platão, lá. São as virtudes do coração, porque é cardio, né? Coração. Que são centrais, né? São núcleo, né? Então, essas 4 virtudes, elas têm que ser alicerçadas no coração. E quem alicerça o coração é o número 4, viu? Então, quem tem o número 4 e não tem esse alicerçamento das virtudes no coração, ele se torna, às vezes, até cruel, sabe? Desumano. Então, a primeira virtude, ela vem com a temperança, né? A temperança não, a prudência. E o que é a prudência? É o discernimento de você saber analisar os fatos da vida com uma razão sutil. Você ser prudente tem que ter uma observação também, né? Você observar, E como que você observa? Com a razão sutil, já está dizendo. Então, você vai de uma maneira racional, mas não bruta, sutil, delicada. E aí você consegue detectar o perigo, ou detectar o que vem na frente. Então, você prevê e provê. Então, isso vem da prudência. E a prudência, ela tem a força do masculino. Já a temperança já é do feminino. Então, ali entra saciedade, sobriedade, então, várias coisas que depois a gente pode falar dessa virtude. Pode desenvolver num outro programa, né? Mas é bom a gente saber que tem uma direção, né? Tem como a gente começar. E a primeira é a prudência, a segunda é a fortaleza. Então, a fortaleza é a questão da moralidade, né? E quais são as outras 2? A temperança e a justiça. Então, para você ser uma pessoa justa, você também tem que ser indulgente, né? Saber o que é uma indulgência. E para você ser forte, você tem que ter moral. Porque ser forte na brutalidade é fácil, né? Agora, quero ver você ser forte na moral, no exemplo, né? Então, a fortaleza é justamente um lugar onde a gente pode se abrigar ou se apoiar, né? Então, agora, se você não tem moral... Você não tem como ajudar ninguém. Não. Então, depois a gente traz mais detalhado essas virtudes. E dentro do mapa, assim, você vê principalmente a Lua,
em que casa ela se encontra. É signo que ela está, né? Que aí ela já Signo. vai me definir um padrão de De comportamento. comportamento daquela pessoa. Vou pegar um exemplo, uma lua em Escorpião, na casa 4, um exemplo. Bom, Lua e Escorpião, normalmente a pessoa enxerga a própria mãe como uma pessoa manipuladora, porque o Escorpião, ele é o contrário do que Câncer faz. Câncer é aquele que cuida, que abriga, que protege. Não que o Escorpião, o animal, não proteja as suas crias, porque ele tem essas características. Só que a Lua em Escorpião já vai demonstrar um padrão emocional da mãe manipular aquelas pessoas, às vezes para conseguir o que ela quer, ou para direcionar essas crianças, sempre usando de artimanhas, de coisas. E é um padrão Né? muito recorrente. Eu vejo muito isso daí na dissimulação, né? Aquelas mães dissimuladas, que é a boazinha. É que você está interpretando um papel, por isso que você manipula. Você manipula o outro quando você não se mostra verdadeiro. Não, quando você vai dissimulando, né? Isso. E como está na casa 4, isso é muito presente aonde? Na infância e dentro da casa dela. E depois ela vai repetir esse padrão aonde? Na família que ela formar. Porque foi a base, né? Que foi a base dela. E também Escorpião é onde a gente briga, né? Então, Sim. Como vai ser essa expressão, às vezes, de uma forma de combate mesmo, de briga, né? Como se diz, se ela não consegue manipular, não consegue os objetivos, ela é contrariada, aí ela apela para a violência. E é venenosa, né? Porque Escorpião é venenoso. Entra na manipulação, na verdade. O Pedro, né? olhou porque ele é Escorpião. O Pedro é Escorpião, ele está aqui anotando tudo. Mas isso é assim, a Lua sempre vai ser, Pedro, assim, a forma como a gente enxerga a nossa mãe e também como a gente expressa a nossa emoção. Então, assim, Lua e Escorpião também torna a pessoa muito ciumenta. Então, a pessoa não quer dividir muito o amor, né? Então, ela quer que ela cria presa dentro dela. O Escorpião também, ele é intenso nas emoções dele, né? Tanto isso, para o bem quanto para o mal. De Lua, né? Agora o signo, ele tem outras características. Quando é o Sol que está presente no signo de Escorpião, né? E uma Lua em Áries, que o Áries também é meio... A Lua em Áries também não é fácil, não. É aquela mãe ela é a mãe que vai defender seus filhos, mas também é aquela que vai brigar com os seus filhos, né? Então é aquela mãe que grita, que esperneia tudo, mas também é aquela mãe que brinca, que participa muito, porque signos de fogo normalmente eles são mais infantis. Que nem uma Lua em Leão também é uma mãe. Lua em Leão também é uma mãe, assim, são muito vaidosas, as não gostam de ser e são dramáticas, porque uma das características de Leão é ser dramático. É o signo que rege o teatro. Por isso que nós falamos da criança que presencia os pais dramáticos, né? Isso, a hora que você falou em pais dramáticos, a gente pode lembrar de Lua em Leão. Que é aquela mãe que chora, que fala assim, vocês estão me abandonando, e que não sei o quê, e faz aquele drama. Vocês não ligam pra mim, né? Porque ela gosta de presença. O leão, ele precisa de plateia, né? Porque é o ego, né? Então ele e é o signo da majestade, ele precisa ter súditos. Precisa ter alguém ao redor dele. Então, você vê que como é importante fazer o mapa e descobrir qual é o signo que rege a nossa lua, que representa a mãe, e também o pai, né? Também Sim, aí dentro do mapa da mulher a gente pode ver Saturno, Sol, e no mapa do homem, normalmente o Saturno ele é o que representa melhor. Mas cada caso é um caso, porque tem muitos casos que inverte o papel. Que aí a mãe vai para a casa do pai e o pai vem para a casa da mãe. Isso, a figura masculina ali é a mãe, então às vezes inverte o papel. Por isso que é importante você analisar mapa a mapa. Por e aí isso o pai é a mãe, que é aquele que cuida, é aquele que nutre, é aquele que dá carinho, e a mãe
é aquela que só manda, cobra, que assume o que papel sai de masculino, casa, né? vai trabalhar. E você sabe que hoje em dia tem muito essa inversão? As mulheres estão saindo para trabalhar e o homem ficando em casa Para cuidar das cuidando. crianças. É, Acontece, tem alguns casos que eu conheço assim. então eu falo assim, está havendo uma inversão aí. Mas o importante é fazer o mapa e descobrir como que a gente pode melhorar. Porque nós vamos ver, que nem no mapa numerológico eu vejo o lado luz, o lado magnífico da pessoa e mostro para ela o lado sombra. Por quê? Você não pode falar só as coisas bonitinhas, porque a gente está na sombra. E a gente também tem que saber balancear, né? Sim, então a Ninguém gente... é só qualidade, ninguém é só Não, defeito, né? por isso que nós estamos na Terra, que é um hospital-escola. Então a gente está aqui aprendendo, se curando, e o objetivo é esse. Se você escolheu nascer nesse planeta, é porque você já sabia que tinha que passar por essas tribulações, né? Ia passar pela dor, ia passar pelas provas. Então já sabia de tudo isso. Não pode reclamar, que nem eu falo para as pessoas: ah, meu pai e minha mãe, foi você que escolheu. Então não reclame. Na astrologia tinha um professor que me falava assim, que a alma fica lá brigando para encarnar naquele minuto, naquele segundo. É, Então o que ele fala, eles mostram e falam lá, é esse mapa que você vai escolher. É esse que você quer? Ele, não, esse está muito fácil, vamos deixar um pouquinho mais complicado que eu dou conta. E aí a gente escolhe e fala, agora eu vou. E aí a gente nasce. é que nem na lei reencarnatória, que uma vez eu vi em projeção como que é a reencarnação. Então, os espíritos se reúnem em torno de uma mesa grande, ali tem a presença do conselho kármico junto, são muitos. Então, ali é rolada uma esteira com todas as vivências que você teve na Terra. E você está sentado diante dos inimigos. E você vai ter que escolher a sua família com aqueles inimigos. Então, vai e volta, não conseguiu fazer, então vai voltar de novo. Ah, agora você foi o pai lá, agora você vai ser o filho. Então, Para entender o outro lado. para ir invertendo ali. Então, assim, e tem espírito que eles ficam horrorizados com as atrocidades que eles cometeram e se ajoelham e pedem, pelo amor de Deus, para que eles venham reparar o erro com aquelas criaturas ali, né? E é perguntado 3 vezes a eles se eles querem mesmo aquela vida que eles estão escolhendo. Eles pedem, pelo amor de Deus. Aí, quando o conselho bate o martelo lá, aí acabou, selou, você vai vir com aquilo que você escolheu. E aí a gente nasce. Aí você vem para cá, né? Aí chega aqui, depois estranha e começa A as gente já vem brigas. esquecido, né? É que quando vai reencarnar, o espírito ele passa como se fosse um decap, né? Então ali tudo é armazenado, é guardado, porque tem o registro acástico, né? Tá tudo lá. Então você vem branquinho que nem uma luz. Que nem uma folha de sulfite. Então a sua alma vem branquinha, Vem transparente. lá pronta para escrever. Aí vai as emoções já da fecundação da mãe, já vai criando um invólucro como uma casca escura. Por isso que dentro de nós existe essa luz. Então a gente tem que fazer, através do mapa, a pessoa enxergar esse lado luz dela. Que todos nós viemos em uma luz. E é isso que tem que ser estimulado na criança, É isso que tem que ser estimulado. Então, nas cartas de Cris, como eu estou fazendo as lives, tem lá uma página que explica bem isso. Aí, quando eu vi, eu falei, então, casou aquilo que eu vi, né? Então, é real. E o programa chegou ao final, né? Não dá Infelizmente, chegamos ao fim, né? Então, vamos passar os telefones, né? Então, para você agendar o seu atendimento é o 913-16-2396, ou para quem quer presencial a terapia, né? 985-55-6364.
E para quem quiser agendar o seu mapa astrológico, é o 982923888. A Stephanie também agenda, né? Pode ser agendado com a Stephanie também. E quem quiser fazer uma pergunta para mim é o 940-32-8391. Então, um grande abraço a todos. E uma ótima semana. Até quinta-feira, se Deus quiser.